Fala galera, eu Felipe Linares, estou aqui novamente com vocês com aqueles vídeos que vocês tanto gostam do quadro Arrasta Pra Cima. Aqueles vídeos técnicos que vão fazer com que você consiga desempenhar melhor no seu treino, na sua dieta e no seu shape, né? Com certeza. Hoje eu tô com um grande amigo meu que é o Renato. Pra quem não conhece o Renato, esse cara é o fera da educação física. Ele dá aula lá na Biorritmo de Santana, então pra você que é de Santana quiser, ó, procura aqui. Esse é o cara, esse é o personal dos resultados. Opa, né? Manda mensagem lá no Instagram que a gente conversa. Vou deixar aqui ó, o Instagram dele, ele também trabalha com consultoria online, tá galera? Então pra você que quer montar o treino, ele também tá ajudando, tanto presencial quanto online. Presencial só dá lá em Santana, mas online dá pro Brasil inteiro. Maravilha! E hoje eu trouxe esse cara aqui que é fera, pra bater um papo comigo sobre periodização. Tanta gente fala de periodização, mas fala e nada fala. E eu quero trazer para vocês a verdade do que é a periodização de treinamento, como é organizada uma periodização de treinamento e por que fazer uma periodização de treinamento. Exatamente. Antes de tudo eu já vou falar para você que é educador físico, para você que curte treinar, para mim, na minha opinião, o melhor de todos os livros de periodização é Verkhoshansky. Eu gosto muito do Bomba. O Bomba, eu gosto do Bomba. Bomba. Bomba e Verkhoshansky. Verkhoshansky é um treinador russo. Sim. Foi ele que começou com tudo isso. Então, tipo, ele que inventou praticamente a periodização. E o Bomba que já é mais atual. Tem lá o treinamento de força, acho que não tá aqui, né, meu livro? Não, o Bomba não, acho que já tem em casa. Treinamento de força do Bomba e tudo mais. São dois livros, assim, ó, essenciais. Que você que é educador físico, sempre me pergunta lá na minha caixinha do Instagram. Vale a pena ter, vale a pena comprar. É obrigação ter se você quer dar resultado para os seus alunos. Não tem como. Tem que planejar, tem que ter periodização. E já que a gente está falando o que é periodização, né? Desculpa te interromper. Periodização, ela é uma ciência dentro da educação física em que a gente faz um planejamento do treinamento do atleta para que ele chegue a seu objetivo final. Então, por exemplo, quando a gente pergunta para uma pessoa na academia ou para um atleta qual que é o seu objetivo, a galera sempre olha lá para o final, quer emagrecer ou quer hipertrofia. Só que qual que é a obrigação do professor? É ter essa realidade de saber qual que é o fim a médio, longo e os fins a curto prazo para o cliente chegar no objetivo dele. Isso aí, falou tudo. A periodização nada mais é do que um planejamento para que você chegue no seu objetivo. E dentro desse seu planejamento, você tem que ter pequenos planejamentos, médios planejamentos e grandes planejamentos. Isso começou-se com atletas. Sim. O bodybuilder começou a usar isso agora. Há muito tempo já se utilizava isso em outras modalidades, como futebol, basquete, natação. A maioria dos treinamentos de esportes coletivos, alguns esportes individuais também. Todo esporte ele tem que ter uma fase de aprendizado de cada capacidade, uma fase de estabilização, uma fase de choque. Então a gente tem esses estágios para deixar o atleta, quando ele for competir, pronto. E a gente não pode pegar o treinamento específico logo no começo, a gente tem toda uma construção de base que tem que ser seguida. Um processo pedagógico. Exatamente. Para a gente chegar nos nossos melhores resultados. Porque eu vou dar um exemplo básico que a gente vê na academia. Pô, eu quero hipertrofia. Eu quero ganhar 8 quilos, 10 quilos de massa muscular em 6 meses. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem 6 meses para planejar. O cara nunca treinou na vida. Ele tem que primeiro passar por uma fase de aprendizado, por uma fase de adaptação, para depois ele ir para a fase de ganhos e, por último, quando ele chegar no objetivo dele, ele tem uma fase de deload, né? Uma fase de descanso para ele se regenerar para o nosso próximo planejamento. Isso aí. Então, assim, quer falar das 3 fases? Bom, vamos por partes, ó. Galera, onde a gente vê muita periodização e você percebe que faz muito sentido, para vocês entenderem um pouco melhor o que é uma periodização de treinamento. Vamos falar hoje mais do cara que quer emagrecer e do cara que quer hipertrofiar. Mas a gente vê muita periodização no futebol. Quando você vê a periodização no futebol, vocês já devem ter ouvido falar, quando você começa lá o ano, que o jogador ele faz um processo de fortalecimento muscular, sim, uma pré-temporada que ele chama, que é para ele aguentar a temporada inteira. O que é isso? Isso é uma periodização. Ele começou trabalhando a musculação, melhorando suas capacidades, melhorando força, potência, flexibilidade, porque durante o período de jogo de futebol, ele não vai conseguir trabalhar isso com empenho máximo.
porque ele tem que estar com o empenho máximo no dia da partida. Exatamente. Então, ele isso... trabalha específico. Quando ele está mais para a partida, Isso. ele trabalha a parte específica, é o passo que ele está. Então, antes disso, tudo que ele tem que ter antes, ele faz lá no começo. É a base. A base. Então, assim, isso serve para qualquer modalidade. Que nem o Renato acabou de falar para vocês. Pô, já chamava você de ovelha, né? Esquece isso aí, um dia a gente conta essa história. O Renato falou agora. Você tem que começar por uma adaptação. Normalmente, a primeira adaptação que você tem quando você entra na academia, para você que é iniciante e quer começar agora, é uma adaptação neural. Você vai... Isso aí, neuromuscular. Você vai aumentar o número de recrutamento motor, coordenação motora, você vai conseguir ativar mais unidades motoras através do seu sistema nervoso central. Esse é o principal, é o começo. Com certeza. Para depois você começar a pensar em hipertrofia, você vai ter um ganho de massa muscular? Vai. Você vai ter principalmente aumento de estoques de glicogênio. Para você ter rupturas de fibra e tudo mais, já gera mais tempo. Sim. Você tem que ter uma consciência corporal maior. É um processo longo e que a gente vai fazendo nas fases. Então, como a gente está falando de passos, eu vou dar mais ou menos um exemplo. Alguns alpinistas profissionais, os mais sensatos, por exemplo, quando eles vão escalar uma montanha, eles já têm pré-determinado cada ponto que eles vão subir, aonde eles vão descansar, aonde eles vão fincar os equipamentos deles. E a periodização é mais ou menos isso. Então vamos imaginar aquele nosso primeiro exemplo de 8, 10 quilos em 6 meses. Esse é um macrociclo, é o período total. Pode variar, principalmente se a gente estiver falando de um atleta, mas falando de um praticante normal de musculação, um macrociclo de 6 meses é interessante. Como que a gente divide? Foi o que o Renato falou. A gente divide em macrociclo, que é o total. Então, para uma pessoa que está na musculação, que ele falou, vamos pensar em 6 meses. É um período legal. Para quem me acompanha, já viu os projetos que a gente fez projeto 120 dias, o que seria o macrociclo? 120 dias. Certo? Dentro desse macrociclo, a gente divide em mesociclos. Exato. Que são ciclos medianos. E dentro desses mesociclos, a gente divide em microciclos. Dentro dos microciclos, as sessões. Então assim, você vê que é tudo muito bem planejado. Dá um pouco da ideia de como que a gente divide isso. Vamos tomar um exemplo do projeto 120 dias que ele falou. Em uma periodização bem simples, é claro que isso pode ter alteração, isso não é uma receita de bolo, isso vai variar de condição para condição. Mas vamos supor que a gente faça 30 dias para cada mesociclo. Então, em 30 dias você vai ter um estímulo mais voltado à adaptação neuromuscular, você vai ter um estímulo ordinário, que você vai começar a subir das cargas, você vai ter um estímulo de choque, em que você vai ter altas cargas, que normalmente a gente não utiliza em um mês, porque é uma coisa um pouco mais pesada, e lá no final a gente tem uma parte mais específica. Então vamos colocar, são 4 treinos no mês, né? Digamos assim, 4 períodos, 4 mesociclos. Em cada um desses períodos a gente vai trabalhar com estímulos diferentes. De cada mesociclo a gente vai ter os microciclos, que vão ser, a gente pode dividir em semanas. Se nosso mesociclo é um mês, cada semana a gente vai ter um microciclo. Tendo esses mesociclos, a gente tem que ter a primeira coisa, eles se conversam, um mesociclo tem a ver com o outro, um mesociclo vai ajudar você a fazer o outro melhor? Vou dar um exemplo disso para ficar mais fácil para vocês. Fizemos um mesociclo de choque, correto? Então, onde eu coloquei muita carga, fiz o cara trabalhar ao máximo dele, o cara está quase entrando em overtraining. Sim. O próximo mesociclo tem que combinar com esse ciclo que a gente fez anterior. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mesociclo regenerativo. Sim. Uma primeira semana, uma segunda semana com cargas mais leves, para a pessoa regenerar. E aí sim eu pensar em fazer um novo mesociclo com cargas mais elevadas, ou ordinária, progressiva, ou choque. Então é importante você ter esse planejamento por várias razões. A primeira é, você vai saber o passo a passo, você não vai sair do ponto A ao ponto D. Você vai sair do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto D. Você tem esse planejamento e quando você tem os mesociclos e microciclos definidos, você também tem uma facilidade em fazer ajustes finos. Então, por exemplo, o meu atleta está treinando há um tempo e aí, de repente, o mesociclo que ele estagnou. Cara, se você não tem os próximos planejamentos e os anteriores, se não está conversando com o outro, vai ser muito mais difícil você ajustar. Mas quando você olha para o microciclo, você vai achar muito mais fácil o que você tem que ajustar. Isso aqui no microciclo a gente precisa ajustar, a gente consegue corrigir isso rápido, consegue corrigir isso agora. O cara estagnou,
a gente já tem a resposta, a gente, pô, exagerei um pouquinho na carga de choque, vamos jogar um regenerativo, pô, ele precisa ficar mais ordinário. Então, quando a gente tem esse planejamento já pronto, é muito mais fácil da gente fazer ajustes finos e a gente não fica se desesperando pensando que todo planejamento foi pro espaço. Isso aí. Agora, para traduzir para a galera, explica para a galera o que é um mesociclo ordinário. Mesociclo ordinário, vamos lá. Quando a gente fala desses termos que a gente está utilizando, carga de choque, carga ordinária, carga de regeneração, a gente está dando graus de intensidade pro nosso aluno. Quando a gente está falando de atletas de algumas outras modalidades, a gente pode trabalhar com RM. Na musculação, normalmente a gente treina na falha, né? Então a gente tem mais ou menos um espaço de repetições em que a gente quer que o aluno falhe naquele momento. Quando a gente trabalha com cargas ordinárias para musculação, a gente está numa janela mais ou menos ali entre 8 e 12 repetições, que a gente pode variar entre 6 e 15 também, dependendo do estímulo que a gente quer dar. A carga ordinária ela vai trabalhar entre 60% e 80% do máximo de intensidade que esse cara consegue trabalhar. Ou seja, a gente não vai jogar o cara em condições em que ele tenha riscos de uma lesão, como é na carga de choque. Já na carga de choque a gente vai trabalhar com 80% a 100% da intensidade máxima que o cara consegue. Por isso que são momentos específicos que normalmente são seguidos por fases estabilizadoras ou de regeneração. Certo? Ótimo. E aí a gente entra muito na questão também de você estar colocando um treino mais tensional Sim. ou um treino mais metabólico, que isso é uma coisa que conta muito. Muita gente fala sobre treinamento metabólico e treinamento funcional. Sim. O que é treinamento metabólico? Treinamento metabólico é aquele que você utiliza mais a sua capacidade metabólica. Isso significa assim, onde você depreda mais estoques de glicogênio, onde você busca mais a parte do seu metabolismo energético. O treino tensional é onde a gente busca mais rupturas de fibra, ou seja, onde a gente coloca mais carga e a gente tem mais rupturas das nossas fibras quando a gente está treinando e, consequentemente, a gente aumenta o número de fibras. Exatamente. Não quer dizer que é o único tipo de hipertrofia, porque você hipertrofia tanto aumentando as suas fibras como aumentando seus estoques de glicogênio. Isso é básico. Agora, o que diferencia na prática um treino tensional de um treino metabólico é carga, intensidade, volume. Então vamos lá. Um treino tensional, você vai fazer aí de 2 repetições, que aí seria mais força, seria o treino mais voltado com força, até 12 repetições, Sim. 10 repetições. Estourando, né? Estourando. Um treino mais metabólico, você faria de 12 repetições, 15 repetições para cima, 20, 30, 40. Não é só esse o detalhe. Não adianta você fazer 30 repetições e descansar 10 minutos. Exatamente. Então, uma coisa que está muito ligada ao treino ser tensional metabólico é o período de descanso entre as séries. Exatamente. Para você que gosta do bom, cara, eu já li esse livro 3 vezes. O bom ele até exemplifica. Ele coloca não em segundos, mas ele coloca em tempo comparativo com o que você fez. Sim. Já viu isso? Tempo de tensão, né? Isso aí. Exatamente. Então, por exemplo, se eu executei 1 minuto de treino e eu quero fazer um treino metabólico, eu tenho que fazer X segundos em relação ao tempo de tensão. Exatamente. Certo? Que muita gente não fala isso. E é muito importante para que você evolua no seu treino. Já no treino tensional, eu consigo descansar até 3 a 5 minutos. Sim. Dependendo da zona alvo de repetições, você vai ter que determinar uma carga muito alta e você não vai conseguir descansar pouco, senão você vai ficar impedido de fazer movimentos, não vai conseguir. Isso aí. Então, pensando em um treino tensional, você tem um descanso maior, né? Pra quem gosta de ficar no celular na academia, sempre dá aquela desculpinha, não, meu treino é tensional, estou mexendo no Instagram aqui. Mas assim, a gente tem que ter essa visão de em qual momento é mais importante você utilizar um treino tensional e um treino metabólico, porque pensando em hipertrofia, a gente tem que estimular nossas 3 vias de energia, certo? Dá pra gente fazer um vídeo mais sobre isso daqui a um tempo, se a galera pedir um vídeo sobre vias metabólicas, comenta aí que a gente pode fazer um vídeo. Claro, top. Falando de vias metabólicas, de forma bem resumida, a gente tem 3 vias de utilização de energia, produção e utilização de energia. A via glicolítica lática, alática e a via TPCP. Isso aí.
De forma muito resumida, via TPCP usa creatina fosfato para se regenerar. Que é a creatina que vocês conhecem. Creatina que a gente adora. E que dá força durante 4 a 8 segundos. Exatamente. Justamente por que ela dá força? Porque ela é a via mais rápida, de maior potência, de maior explosão. Isso aí. Ela produz muita força, mas acaba rápido. Geralmente, em treinos tensionais, é interessante o uso da creatina justamente por isso. A gente vai fazer poucas repetições com muita carga e a utilização da creatina e o próprio treinamento vão fazer com que a gente regenere mais rápido essa via. Aí a gente tem a via lática, que o pessoal fala tanto do lactato, né? Aquela evidência, que é a gente consegue chegar nessa via numa zona de repetição maior, ela usa o carboidrato como fonte primária de energia. E a gente tem a via aeróbica, dura até 2 minutos no máximo. Mas todas as vias trabalham juntas ao mesmo tempo e elas não se desativam uma outra, porque a gente tem uma predominância. Isso aí. E a gente tem a via aeróbia, que é a via que nós utilizamos, por exemplo, agora que estamos conversando, que é uma via que ela utiliza carboidrato e gordura como fonte de energia. Através do oxigênio. Através do oxigênio. Aeróbio. Exatamente. Então, quando a gente pensa numa periodização, a gente pensa em trabalhar essas 3 vias de formas distintas, principalmente porque a via ATPCP, a via do creatina fosfato, e a via glicolítica, que é a via do lactato, a via do máximo 2 minutos, são as vias que a gente mais utiliza na hipertrofia. A via aeróbia a gente não utiliza tanto pensando em hipertrofia, porque ela trabalha mais com fibras vermelhas, né? Mais difícil de hipertrofiar, mas também não significa que não podemos usar em algum momento, correto? Isso aí. Resumindo, porque ele é bem técnico, vocês já perceberam, e eu sei que a gente tem que falar a parte técnica, mas traduzir pra galera, galera entender fácil. Gente, quando a gente busca a hipertrofia, tanto o metabólico como o tensional vai te ajudar nisso. A diferença é, quando eu quero fazer um exercício tensional, eu coloco mais carga, dou um tempo maior de descanso, para que eu consiga ter a recuperação total dos estoques de glicogênio, para que eu consiga ter a recuperação total da creatina TPCP e até do meu sistema nervoso central. Com certeza. Quando eu quero um treino mais metabólico, eu busco a fadiga, ou seja, eu descanso pouco, 30 segundos, faço mais repetições, e isso vai fazer com que métodos de intensificação. Isso vai fazer com que eu não consiga regenerar a creatina no meu total, não consiga regenerar o meu estoque de glicogênio no meu total, fazendo com que o meu desgaste seja maior. Por isso que é tão importante o intervalo de descanso entre as séries. Com certeza. Outra coisa que muita gente não fala, e é importantíssimo, e no livro do Bompa fala, existe uma diferença entre a recuperação de uma sessão de treino metabólico e de treino tensional. O treino metabólico você tende a recuperar mais rápido. Com certeza. Então de 24 a 48 horas você consegue uma regeneração, você já pode treinar o músculo de novo. Sim. Uma suposição, eu fiz peito de uma maneira metabólica. Claro, eu tenho que ver volume e intensidade. Não adianta eu colocar 100 exercícios. Sim. Mas se eu fizer uma questão básica ali, 4 exercícios, 5 exercícios de uma maneira mais metabólica. Em 48 horas eu já posso treinar ele de novo. Sim. Ou seja, eu posso fazer um treino AB. Eu posso treinar peito segunda, quarta e sexta. Com certeza. Já no treino tensional eu não consigo fazer isso. Com certeza. Porque o sistema nervoso central ele demora mais para recuperar. Com certeza. As fibras demoram mais para se regenerar. Então, quando eu passo por um treino, vamos colocar aí um tensional bem forte, onde eu faço um músculo por dia, sim, e aí eu coloco muita carga, faço alguns exercícios. Se for um músculo por dia, eu tenho que dosar, tenho que fazer mais exercícios. Se eu for fazer aí um ABC, já não precisa tanto. Com certeza. O mínimo de recuperação é 72 horas. Sim. Então por isso é importantíssimo você respeitar o tempo de descanso de um treino tensional, o tempo de descanso de um treino metabólico, o tempo de descanso através do volume que você colocou de exercício. É importante respeitar quando o seu profissional, o professor que está montando seu treino, te passa um treino regenerativo. Cara, às vezes é um saco você falar naquela neura de treinar, pô, tô treinando bem, tô treinando pesado, me passou um regenerativo, vou treinar com menos carga, menos volume. É chato? É. Mas você vai fazer você evoluir. Se você não fizer, você vai ter mais chance de lesão e menos chance de continuar evoluindo. Até porque você hipertrofia e você tem resultado no descanso. Essa é a realidade. Então, às vezes, por exemplo, eu pego uma semana e faço um treino regenerativo, você vai pensar assim, ó, puto, o shape vai cair. Não, o shape melhora. Eu consigo aumentar o meu peso, eu consigo sentir mais densidade, porque eu estava com meus estoques de glicogênio depletados, porque eu estava com muitas fibras rompidas, e aí, consequentemente, quando eu regenerei, evolui meu shape. Com certeza. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que o Renato tenha trazido muita informação bacana para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, chamem lá no Instagram, chama no direct, ele está sempre dando a resposta para todo mundo, sempre fazendo caixa de perguntas igual eu.
Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda pra galera em geral, pra aquela galera que você sabe que não tá treinando direito, pra aquela galera que você quer ajudar. Espero que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, porque só vai vir conteúdo top. E eu vou deixar pra finalizar aqui com o Renatão. Maravilha, galera. É isso aí. Vamos treinar consciente, vamos treinar sabendo o que tá fazendo. Contem com a gente. Se tiverem dúvidas, me procurem lá e deixem aí nos comentários se vocês querem me ver de novo aqui.